Eu sou o Wellington Nagano, arquiteto, sou diretor de projetos urbanos na Secretaria do Meio Ambiente, e nessas ironias da vida, né, traz aqui na cidade, minha cidade natal, eu nasci aqui, cresci aqui, e ainda fico aqui de vez em quando, quer dizer, bastante vezes, e também por ser pesquisador do Laboratório Coapá. Então, 3 coincidências no mesmo dia, né, assim, essas coisas da vida. Então, eu vou falar um pouco da experiência paulistana da implantação dos corredores ecológicos, oportunidades e desafios de implantação em São Paulo. Pode passar, por favor? Então, a primeira imagem... Pode voltar, por favor. Então, quando a gente fala de corredor ecológico, a gente imagina assim... Eu vou falar do ponto de vista de um arquiteto que trabalha na área da paisagem. Você como uma área de trânsito entre biodiversidade, de prestação de serviços biológicos, você também de ampliação de espaços públicos, de áreas verdes, serviços de infraestrutura. E aqui eu coloco, acho que foi um dos primeiros corredores a serem instituídos, apesar de não ter este nome, na época era o Parque Avárzeas do Tietê, lá em 78 a 82, pelo Ricardo Otaki, Rui Otaki, perdão. E aqui é interessante que tem 2 escalas quando a gente fala de corredores ecológicos. O Várzea do Tietê, que começa lá na Penha, passa por Itaim Paulista, cruza aqui Suzano, até chegar na Nascente Salesópolis, apesar de terem núcleos não implantados, isso é um trabalho que pode levar décadas mesmo. E temos aqui um outro, que é o Linear Ticoatira, que ele liga a região ali da Radial Leste até aqui a região da Penha. Faltou esse último trecho, que é um pouco mais complicado de se mexer, tem várias questões urbanísticas, sociais para serem tratadas, mas aqui, então, a gente vê que tem um corredor de escala metropolitana e aqui um corredor de escala local. E eles têm uma em comum que eles são polos locais. Então, eles não são apenas de passagem, eles são de estar mesmo. Né? Pode passar. E em 2008, São Paulo teve uma produção, um programa de implantação de parques muito ativa, 100 parques. E foi usando a base do plano diretor de 2004, o zoneamento. E uma das propostas era criar uma série de parques, de corredores, ao longo do Rodoanel Norte. E você ia fazer a contenção da expansão urbana e proteger todo o Parque Estadual da Serra da Cantareira. Então, aqui a gente tem uma ideia de um corredor longitudinal e fazer essa contenção da expansão urbana. Então, ele tinha essas 2 funções. Pode passar, por favor? E aqui a gente pensou assim, o Parque Estadual da Serra da Cantareira, e aqui em alguns momentos você tem os núcleos, e a gente começou a fazer em alguns lugares intervenções urbanísticas. Então era fazer parques lineares. Então, meu passado na Secretaria do Verde foi trabalhar na implantação dos parques lineares inicialmente, e quando a gente viu que os conflitos em São Paulo, e podemos dizer no Brasil todo, socioambientais, são geralmente em áreas próximas aos rios. Então, a gente tinha que entender a questão ecológica também do ponto de vista social. Eu não posso falar de preservação enquanto eu não trabalhar os aspectos básicos da cidade, levar infraestrutura, serviços públicos, educação, saúde, etc. E transportes. Pode passar. Aqui tivemos os parques que chamamos de Mananciais Sul, que foram, em parte, implantados pela compensação do Rodoanel. Então, vamos lembrar que quando fez o trecho sul do Rodoanel foi muito polêmico por cruzar áreas de nascentes, cruzar represas. Então, foi estabelecido no EIA-RIMA a criação de parques em suas bordas, né, onde cruza o Rodoanel, e a prefeitura também aproveitou que, como a Dersa tinha que fazer o pagamento, ela foi desapropriando várias áreas significativas e implantando
os parques e funcionando como os corredores. Em alguns momentos, também tinha reservas de RPPNs. Então, foi integrado nesse serviço de áreas verdes. E também foram propostos 2 parques lineares que atuam mais como um corredor regional. Cocaia, aqui no braço da Billings, e o Caulim no braço da Guarapiranga. Então, você tem essa questão da proteção hídrica. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem o plano geral do Parque Linear Cocaia. Ele está em implantação atualmente, é um trabalho multissetorial, então trabalhamos junto com a Secretaria de Habitação, mais precisamente com a Secretaria Executiva dos Mananciais, com transportes e a subprefeitura local. Então, aqui, apesar desse desenho todo, o parque, em alguns momentos, ele se realiza em determinados trechos. Mas você tem outros momentos que você tem produção agrícola, você tem áreas particulares com uma presença vegetal muito importante, e a gente faz esse incentivo. Então, como a Helene falou de São Paulo, da zona rural, o grande mérito de 2014 e depois de 2016, com o plano diretor e o zoneamento, foi o retorno da zona rural na cidade de São Paulo, que tem o nome de Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável. Então, não ser uma coisa 880, rural e urbano. Você pensar formas de transição em uma cidade. E você também garantir que a produção de recursos e o consumo estejam no mesmo ambiente, no mesmo local, evitando que uma produção, a comida vem de um lugar muito longe, a própria água, nós sabemos que está chegando cada vez mais distante, a gente tem que buscar água cada vez, daqui a pouco Minas, Tocantins, Rio de Janeiro, e assim vai, né? Mas a gente tem que pensar em sistemas mais locais. Então, o COCAR tem essa questão de você preservar a questão hídrica dos mananciais da represa Billings. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem o Caulim, que é já no braço da Guarapiranga. Ele não é tão urbano quanto o Cocaia. Você tem mais áreas de produção agrícola que queremos incentivar. Então, temos os EPDS, o Programa Liga os Pontos, de promoção de agricultura orgânica e local. Alguns núcleos a serem implantados. Então, aqui temos o São Rafael, que foi feito. Aqui a próxima tem o Jaceguava. E assim, a gente tem que ter essa questão, não só no projeto, mas tem ações. Então, São Paulo, na época, você tinha planejamento, os projetos, você tinha as ações. Operação de defesa das águas, junto com a GCM, para coibir as ocupações nessas áreas. Então, quando teve mudança de governo, quebra de continuidade, aquelas questões cotidianas da administração pública e não institucionalizadas, isso foi se perdendo. E uma área que é uma pena que eu não trouxe a imagem, de importância muito importante, que era uma área do Clube Regatas Tietê, que é uma área pública, porque a prefeitura cede concessão para uso recreativo, e o Clube de Regatas faliu, então essa área voltaria para nós, mas estava nesse imbróglio de como fazer. Sem ter uma questão de atuação, de fiscalização, perdemos essa área e se tornou um grande loteamento irregular. Então, chegou um ponto que, o que vamos fazer com ele, né? Então, eu fico muito feliz quando o secretário André Chiang falou que, junto com o secretário de Urbanismo, trabalham juntos nessa questão de controlar as expansões, de coibir. A gente está em São Paulo, né? Então, Suzano, prós de São Paulo, é um pequenininho diante de um monstro. A população de Suzano é a população da Moca, né? Moca é apenas um dos 32 distritos, subprefeituras. E, às vezes, você lá nessa mega cidade, você tem uma complexidade de informações que
A Secretaria do Verde, por exemplo, sabia da ciência aqui, mas não conseguia contratar a subprefeitura para fazer a remoção, por suas complexidades administrativas. Suzano, a gente, assim, pode falar que está no mesmo andar, divide, encontra as pessoas, né? Então é muito mais fácil. Isso eu acho que é um mérito de cidades de médias e pequeno porte. Pode passar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, como criar um sistema de áreas verdes, de corredores na cidade. Então, primeiro... Opa, pode voltar um pouquinho? Então, primeiro, é assim, são os parques, sejam parques naturais de preservação, parques urbanos de que você amplia as áreas recreativas, parques lineares que você tem uma proteção dos cursos d'água e você garante corredores na cidade. Temos aqui a arborização urbana, né, na viária, que é um grande desafio de qualquer cidade brasileira, basicamente. Então, a gente sempre prioriza o automóvel, mas não prioriza a calçada. Então, quando a gente vai fazer plantio, cadê? Né? E a gente tem que trazer esse conceito da natureza, que ela está junto com a cidade, mas deixar ela mais evidente no dia a dia. Não pensar apenas as áreas verdes nos extremos. Quando a gente pega um jornal em São Paulo, uma reportagem, tem um pessoal que é muito fanista. Eles falam assim, São Paulo é uma cidade verde, 50% da área é verde. Beleza, de fato a gente pega lá a extensão territorial e a área verde, não é nem 50%, é 50,1%. Né? Que agora eles comemoram, assim, né? De fato, a gente tem uma política de expansão de áreas verdes. Mas quando essa área verde é acessível para a população? Quanto que uma população de Paraisópolis, uma população de Vila Maria, dessas áreas urbanas tem acesso a parques, a praças, ou ao mesmo tempo uma rua arborizada, né? Então, quanto que temos de área verde na área urbana? Eu acho que isso, como pesquisador, eu fico perguntando, qual é esse número, né? Pode passar mais um? A gente tem outras estratégias, né? Então, através do próprio zoneamento, você estipula áreas de controle de expansão, estímulo à zona rural, a usos menos nocivos, né? Você pode também conciliar a agricultura com uma preservação dos corpos hídricos. Mais um, por favor. E aqui, nesse caso, o parque como uma estratégia de você recuperar uma obra de urbanização. Então, aqui a gente tem na Zona Norte, é um parque linear, que era aquele que eu mostrei lá no início, sobre integrante da Borda Cantareira. E para chegar no parque, a gente teve que prever outras questões iniciais. Então, esgoto, acesso à água potável, mobilidade, acesso aos serviços de coleta de lixo, de tal forma que o parque foi o último item a ser construído, para a população também entender que essa ampliação de área verde traz benefícios para ela, não só ambientais. A gente tem um problema em São Paulo que, às vezes, a prefeitura, nas gestões passadas, implantou tantos parques e não teve uma aceitação pelo ente local, né? Não foi amarrado. E teve processos de depredação, de não apropriação, até mesmo de ocupação. Pode passar. E quando a gente começou a trabalhar corredores, nessa complexidade de São Paulo, a gente começou a falar assim, onde que a gente pode também trabalhar essas áreas que não sejam praças, parques em geral. Então, os linhões, eles têm uma possibilidade de criar corredores verdes. Eu vou falar dessa diferença de ecológico e verde em São Paulo daqui a pouco. Pode passar. Aproveitar estruturas de transporte, a linha férrea, né? Por que você não pensar em trabalhar esses eixos, respeitando os limites técnicos? Pode passar. As margens de grandes rios. Aqui a gente tem o Rio Pinheiros. Ontem estávamos comentando com o professor Eugênio e a professora Ana de como o Rio Pinheiros foi de um lugar fedido para um lugar que agora é instagramável. Todo mundo
fica tirando foto. Acho que a gente não precisa nem usar mais o termo apropriação, e sim instagramável. Está instagramável? Beleza, eu posso isso com segurança. E próximo, por favor. E também utilizar outras estruturas, oleodutos, adutoras. Esse aqui é o caso da adutora Rio Claro, em que a secretaria, junto com a Sabesp, implantou o uso da Arnes. Pode passar. E, no plano diretor de São Paulo, nós temos o que chamamos de 4 planos verdes: arborização, prestação de serviços ambientais, Mata Atlântica e o Plano Pavel. O guarda-chuva de todos eles é o Mata Atlântica, mas eu considero o Plano Pavel o sub-guarda-chuva, que vai ditar as estratégias, os diagnósticos e as propostas do PMMA para os planos de serviço ambiental e arborização urbana. Então, no Plano Pavel, foi instituído ano passado, aprovado pelo CADES, propõe 4 tipos de corredores. Os ecológicos, então, utilizando a definição do SNUC, da lei de 2000, que é você ligar grandes áreas de unidade de conservação. Estamos criando também os corredores verdes, que são destinados à conexão de fragmentos de paisagem, inclusive ao longo de cursos hídricos, para conservação e recuperação de habitats da fauna e flora. Então, aqui, a grosso modo, podemos dizer assim, que ecológicos são nas áreas rurais, nas áreas de transição. Os corredores verdes são mais urbanos. Temos o corredor escuro, isso aqui foi uma proposta do pessoal lá da fauna, em que, quando você faz uma área verde, tudo, você vai por iluminação, a gente geralmente tem uma iluminação voltada ao veículo, aquele poste de 6 metros. E isso, do ponto de vista biológico dos animais, impede o movimento deles. Então, você, de fato, a gente também teve a mesma cara, corredor escuro, né? Como que é isso, né? Plantas escuras, sabe? A gente ficou discutindo, aí o pessoal foi bem legal lá da FAO, falou assim, não, é só você rebaixar a iluminação para possibilitar essa circulação. E, por último, o corredor polinizador, que é justamente você pensar em alguns tipos de espécies de arbustivas, arbóreas, para incentivar a polinização. Pode passar. Então, aqui são todas as ações do Plano Pavel em São Paulo. Então, temos alguns já implantados, mas foram oficializados no Plano Pavel, que são os grandes corredores da Zona Sul, alguns da Zona Leste que a gente está estudando, e tem muitos menores aqui que são mais os corredores verdes, aproveitando essas estruturas que eu falei de linha de transmissão, transporte e de infraestrutura. Pode passar. Aqui nós temos um que já foi debatido aqui e precisa ser mais debatido no nível metropolitano, que é o corredor leste de São Mateus. Então, aqui a gente tem a Fazenda do Carmo, que é uma área de proteção ambiental. E a ideia é a gente criar, nessas áreas mais claras, uma conexão com essa região aqui, que tem uma presença ainda de vegetação significativa, e formam as cabeceiras dos rios Itaquera e Aricanduva. São as 2 maiores bacias dentro de São Paulo. Pode passar. Então, aqui só assim, trazendo do ponto de vista do mapeamento do PMMA que eles têm, né? Então, a gente nota aqui a quantidade de áreas verdes que tem que ser preservadas. E São Paulo tem muita pressão de ocupação nessas áreas. Então, a gente tem que trabalhar, ao mesmo tempo, implantando áreas verdes, criando dispositivos de preservação, fiscalização e obras que garantam a provisão habitacional. Pode passar. Este outro aqui é o da Zona Norte, o corredor Anhanguera. Então, temos no contexto aqui o Parque Estadual do Jaraguá e do Anhanguera. O Anhanguera é o maior parque de São Paulo, considerado urbano, mas parte dele é de produção de eucalipto. Então, você tem que ter
era no passado, né? Já está acabando. Vou deixar alarme. Então, você tem essa regeneração dos eucaliptos. E a ideia é você fazer esta ligação entre os parques, tá? Veja aqui e aqui. E é o que nós chamamos de ferradura, né? Que vai fechar todo esse parque, só que é uma complexidade que a gente ainda está pensando, a gente está em elaboração, porque esta área aqui, qual seria a lógica mais simplista? Transformar em parque, unidades de conservação, ter uma coisa muito estatal, pública. Só que aqui são áreas privadas, são taxadas como área rural. Então a gente está pensando em quais dispositivos podemos fazer. E temos uma questão. Aqui é Santana do Parnaíba. Também tem uma área verde significativa, que cria essa questão de importância ambiental metropolitana. Só que no zoneamento de Santana do Parnaíba, essa área aqui é de expansão urbana. Então, se aqui ocorre essa expansão urbana, e aqui a gente já tem a de Perus, Parada Taipas, essa área aqui, cedo ou tarde, por pressões urbanas, pode se tornar área urbanizada. O processo de ocupação de São Paulo foi assim, se a gente observar, né? Então, falta, assim, melhor articulação das políticas metropolitanas. Fala assim, olha, Santana do Parnaíba, por que a gente não integra? Porque, assim, é a mesma coisa, a gente tem a produção de água aqui próximo já é a Bacia do Juqueri, né? Pode passar. E aqui eu trago um corredor ecológico mais simplório, mas dentro de um corredor na Zona Leste, você pega fragmentos de áreas verdes existentes, aqui e essa praça, e vai conectando por uma rede de partes lineares. Então você já cria essa coisa mais da natureza, ser permeasiva com a urbanização. Pode passar. Aqui a gente tem a região de Sete Cruzes, Mato Sete Cruzes, e também tem um bairro aqui em Suzano chamado Sete Cruzes, né? Mas esse caso é na Zona Leste. Aqui está a cidade Tiradentes. A gente pode observar o processo de ocupação da cidade e da região, perdão, com grandes empreendimentos. Essas áreas livres, que foram remanescentes por questões técnicas, eram taludes, então não vou fazer ocupação. Aí sempre vem a questão, passa para o verde, transforma em praça, mas não tem uma questão da apropriação. E a gente está propondo um corredor ecológico, um corredor verde, apesar de estar ecológico, ligando esse parque, que a gente chama Parque da Ciência, com o Parque Consciência Negra. E esta área aqui é o que nós chamamos de Parque Mato Sete Cruzes, que é uma área da Coab. Há um passivo ambiental gigante por causa de movimentação de terra, aterramento de nascentes, e eles têm que pagar isso, né? Aí eles viram que não era possível, quiseram transferir para o verde. O verde falou, aceitamos, mas você faz o pagamento, faz a recuperação ambiental, tudo. Está um grande imbróglio, mas eu espero ver isso ser resolvido. Mas o que é importante, o parque já está no limite da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, a gente vê até um contraste, né? Essa ocupação de São Paulo, alguns momentos de pressão, então o Sete Cruzes está uma ocupação absurda, por isso que a gente fica cobrando a Coab muito, porque a gente vai perder esse parque, que tem uma importância de serem as cabeceiras do Ribeirão Itaquera, e também Ferraz, que está tendo uma pressão habitacional. E se a gente vê lá no fundo, aqui a gente consegue ver já Suzano, a parte mais central. Aqui é a região já mais ao sul, depois lá de Casa Branca. Então você tem essa conexão. Então acho que é bem bacana quando vê as propostas da Prefeitura de Suzano de fazer um parque lá, porque dá mais argumentos e a gente pensar em uma coisa metropolitana. Porque se a gente... Aí vamos usar outra lógica. Em vez de ter urbanização e área verde no meio funcionando, a gente vai ter um parque aqui em São Paulo, um parque em Suzano, e essa área do meio ela vai ter que ser incorporada, vai ter que pensar em uma forma diferente de ocupação do solo.
que seria a Ferraz. Pode passar. E assim, de uma forma preliminar, o que nós percebemos nos estudos dos corredores de São Paulo? Então, primeiro tem que ter um marco legal para a delimitação do corredor. O Plano Pavel estipula, faz o perímetro, tudo, só que fica na ideia do plano. Eu acho que é importante a gente colocar como uma forma de decreto. Fala assim, olha, institui o corredor tal, formado por tal desenho, tal, conforme planta, para a gente começar a, como posso falar a palavra, a reconhecer a importância do corredor de uma forma institucional, não apenas em um plano. Planos podem mudar conforme gestão, conforme os tempos. Legislação que inibe o parcelamento e de determinados usos. Então, a gente já tem lá as EPDS, baixa ocupação. Em alguns momentos, é necessária a criação de parques e unidades de conservação. Então, ali na Zona Norte, a gente tem um que está muito latente, que é a criação do Parque Cavas de Ouro. E se a gente não tomar uma providência, aquela área vai ser perdida. E do ponto de vista geofísico, histórico, é muito importante. É uma das remanescentes da época de extração de ouro em São Paulo. Uma outra estratégia que a gente fazia no passado é criar um banco de áreas públicas por meio de DUPs, Decreto de Utilidade Pública. Então, a gente, lá no Parque Bordas da Cantareira, não tinha tanto dinheiro para desapropriar, comprar as áreas. Então, a gente foi colocando, estabelecendo decreto de utilidade pública nas grandes áreas, e conforme íamos recebendo dinheiros do Rodanel, verbas de outras, do Fundurb, do FEMA, a gente ia comprando essas áreas. E, ao mesmo tempo, a gente consegue segurar. Por quê? Pelo decreto de utilidade pública, você não vai vender um terreno, você não vai comprar um terreno sabendo que daqui a um tempo pode ser desapropriado. Né? Então, era uma forma também de controlar, né, essa expansão. O estímulo e a criação de RPPNs, né, a gente já falou aqui. Prestação de serviços ambientais. Então, São Paulo tem o PSA. Então, agora falta ver como que vai pegar esse dinheiro do FEMA e fazer o pagamento para os loteadores, os moradores, né? Então, tem uma equipe lá na Secretaria do Verde que já está fazendo essa modelagem. Coordenar e agregar os planos setoriais, né? Então, uma coisa tão, digamos, óbvia. Por isso que eu fiquei, assim, contente quando eu vi que Suzano, pelo menos a urbanismo e verde, estão conversando de uma forma muito ativa. Não só na articulação de planos setoriais, mas também nas ações de monitoramento e educação ambiental. Então, a gente tem que ter não só projetos e planos, mas tem que ter essa ação, tem que ter a fiscalização das áreas. Comitês regionais entre municípios e o Estado. Então, Suzano aqui, por experiência, a gente pode falar do Condemate, mas como eu falar com São Paulo e os outros municípios, né, a capital, a gente precisa ter essa instância metropolitana, né, conversar, para que a gente tem muito em comum, né? Então, temos lá a APA do Tietê, Mato Sete Cruzes, né? E também, assim, onde você tem conflitos socioambientais, você fazer obras de urbanização. E essa aqui é a última parte da apresentação, né? Eu acho essa imagem bonita. Conversando com a Ana, ela falou assim, a primeira imagem que tem de Suzano, ela veio aqui pelo Coapá há uns bons anos atrás, é esta chegada em que você vê a várzea do Tietê, a cidade e lá no fundo as serras. Eu acho que isso, do ponto de vista paisagístico, em Suzano, é de uma valia muito grande. Quantas cidades você reconhece a paisagem, né? Então, eu encerro com essa apresentação. Aí a outra era só uma imagem aérea, pode passar, por favor, mostrando como que é Suzano, né? Então, a gente fala dessa área urbana na Zona Norte, centro, e essa dispersa, mas há toda essa potencialidade, a represa de Itaiaçupeba, a APA, e a gente vê, né, como que Suzano consegue, assim, uma cidade articular todas essas políticas, enquanto São Paulo a gente tem essas questões, mas também compartilhamos com vocês essa rotina administrativa, né, da administração pública. Pode passar. É isso, pessoal. Obrigado a todos.